Vamos abrir em Mateus 5, no versículo 1 até 3. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura da palavra. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler outra vez e vamos fazê-lo todos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se deles os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vamos utilizar os próximos minutos para nos cumprimentarmos e saudarmos uns aos outros, em particular àqueles que nos visitam esta manhã. Temos abraçado o desafio de não só estudarmos o Sermão do Monte, que por si só já é um desafio, mas também de o decorar. E temos incentivado todos aqueles que queiram, juntem-se nesta aventura, que demora o tempo que demorar, é de certeza uma aventura que trará frutos. Então estamos a decorar devagarinho o Sermão do Monte e já decoramos pelo menos 3 versículos. Há quem tenha decorado mais. Há até uma espécie de competição secreta na nossa igreja, entre aqueles que já decoraram até alguns versículos mais à frente. Pronto, e nós costumamos dizer que isso é o nosso modo farisaico, ok? É a nossa competição em decorar textos. Estamos a brincar. Mas podemos dizê-lo mais uma vez agora sem o texto exposto? Não tenho o meu assistente aqui da projeção. Mas vamos dizê-lo mais uma vez? O versículo 1, o 2 e o 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e passou-se a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Então, hoje entramos propriamente no conteúdo do Sermão do Monte e na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, ou em algumas outras traduções, os pobres de espírito. Então, o que é ser bem-aventurado? Outra maneira de colocar a questão é dizer que a pessoa bem-aventurada é a pessoa que é feliz, é a pessoa que é aprovada, a pessoa que é abençoada por Deus. Logo, não podemos e não devemos fugir a um facto que muitas vezes não é observado quando o assunto é o Sermão do Monte. E esse facto é: a felicidade é um valor para Jesus. Jesus dá valor à nossa felicidade. Se quisermos, podemos dizer que o Sermão do Monte também serve para esclarecer o tipo de felicidade que Deus nos oferece. E daí vale a pena reforçar o apelo no dia em que entramos no conteúdo do Sermão do Monte. E o apelo é: isto é acerca do modo como Deus planeou que tu fosses feliz. Isto é acerca do modo como Deus planeou que cada um de nós esta manhã aqui fosse verdadeiramente feliz. Se partirmos do princípio que no Sermão do Monte é-nos dado o modelo divino da felicidade, talvez possamos encarar a questão do que vem a seguir, da pobreza de espírito, da humildade de espírito, de um modo menos surpreendido pela negativa. Que nada te assusta assim tanto se o que está em causa neste discurso também é teres um acesso à felicidade com o selo da qualidade de Jesus. Que nada nos assuste assim tanto se o que está aqui em causa é a nossa felicidade que nós temos em Jesus. O que parece pode não ser, graças a Deus. E comecemos por esclarecer o que é a pobreza de espírito que Jesus aponta como uma felicidade, dizendo, em primeiro lugar, o que ela não é. A pobreza de espírito não é pobreza física. Pobreza de espírito, a humildade de espírito não é pobreza física, não é pobreza material. Martin Lloyd-Jones, que é um pastor britânico já falecido que temos usado com frequência para estudarmos o Sermão do Monte, usa palavras simples e eficazes para sabermos distinguir uma coisa da outra. O que aqui está em causa não é um elogio à pobreza física. Em nenhum lugar a Bíblia elogia a pobreza física ou a pobreza material. E Lloyd-Jones diz: um homem pobre não está mais perto do reino dos céus do que um homem rico. Um homem pobre não está mais perto do reino dos céus do que um rico.
A pobreza não é garantia de espiritualidade. Isto deve ficar claro para nós. A pobreza não é garantia de espiritualidade. Equivaler pobreza de espírito a pobreza material será mais fácil de encontrar, por exemplo, num contexto de catolicismo romano ou anglicanismo, que tem uma tradição antiga de votos de pobreza. Respeitamos, mas a nossa convicção é diferente. Se a pobreza de espírito, então, não é a pobreza da carteira, não é pobreza relativamente ao dinheiro, o que é, então, esta pobreza de espírito? O que aqui está em evidência no texto não é quanto eu tenho no banco, não é quanto dinheiro nós temos, mas a atitude que eu tenho comigo mesmo, a atitude que cada um de vós tem consigo próprio. É isto que está em questão aqui. A pobreza de espírito é a humildade. E a humildade, tal como ela é concebida pelo Rei Jesus. A pobreza de espírito é a humildade. E a humildade tal como Jesus a ensina, tal como Jesus mostra que ela é. A pobreza de espírito não é tanto o que não fazes com a riqueza lá de fora, gastando assim ao assado, gastando mais ou menos, mas a pobreza de espírito é mais como tu aceitas que a simplicidade marque a tua personalidade. A pobreza de espírito tem mais a ver com o modo como tu deixas que a simplicidade marque quem tu és, marque o teu caráter, marque a tua personalidade. Enquanto nós pensarmos no dinheiro, em primeiro lugar, quando ouvirmos falar acerca de pobreza de espírito, nós vamos perder a maior pertinência deste tipo de felicidade, que é sermos simples no coração. Enquanto nós pensarmos maioritariamente acerca de pobreza material, nós vamos perder aquilo que é realmente importante, que é a simplicidade que devemos ter nas nossas vidas, no nosso coração. Diria que do mesmo modo que ninguém quer admitir publicamente que deseja muito dinheiro, ninguém, na verdade, quer admitir no espaço público que de facto deseja dinheiro, também ninguém deseja em privado ser simples. E uma tentação para grande parte de nós hoje em dia é almejarmos sermos pessoas que são sofisticadas, pessoas reconhecidas pelos outros por causa da nossa não simplicidade, por causa da nossa complexidade. Isso é uma tentação para muitos de nós. E a verdadeira humildade continua hoje a ser tão pouco popular como já era quando Jesus proferiu estas palavras. A verdadeira humildade continua hoje a ser tão pouco popular como já era há 2000 anos. No entanto, esta humildade, esta pobreza de espírito, não é opção para quem segue Jesus. Não é opção para quem confia no discernimento de Jesus acerca do que nos faz mesmo felizes. Não é opção. É o caminho que nós temos que seguir. Esta simplicidade no nosso coração, esta humildade. Vejamos como é que a pobreza de espírito funciona em relação às outras bem-aventuranças. A ordem que nós temos das bem-aventuranças não é aleatória, ok? Jesus está a dizer as bem-aventuranças por uma ordem porque há um propósito nisso, ok? Então, vejamos como é que esta bem-aventurança, a primeira, os humildes de espírito, funciona em relação a todas as outras que vêm a seguir. Então, Lloyd Jones explica que a bem-aventurança da humildade é o que explica tudo o que vem a seguir. Okay? É a partir daqui que nós vamos perceber tudo o que vem para a frente. É a bem-aventurança que serve de chão, que serve de fundamento para todas as outras seguintes. Sem esta primeira bem-aventurança, sem a bem-aventurança da humildade de espírito, nenhuma das seguintes funciona. Nenhuma delas funciona. É importante que nós retenhamos isto. Sem a pobreza de espírito, nenhuma das outras bem-aventuranças vai funcionar. Não é possível ser verdadeiramente um seguidor de Jesus sem ser humilde. Não é possível sermos verdadeiros seguidores de Jesus sem termos este traço de humildade nas nossas vidas. A humildade representa, e esta parte é muito importante, a humildade representa o esvaziamento para que depois haja o preenchimento. É por isso que esta bem-aventurança, a pobreza de espírito, vem em primeiro lugar. É preciso que haja um esvaziamento de nós próprios para que a seguir Deus
nos encha com tudo aquilo que faz parte da própria natureza de Deus, da própria natureza do Rei Jesus. Então, primeiro esvaziamos-nos de nós próprios e depois podemos adquirir as qualidades que nós precisamos, presentes nas bem-aventuranças posteriores. E reparem, o esquema do Evangelho é este. Primeiro existe um esvaziamento e depois existe um preenchimento. Primeiro existe a ruína e depois existe a construção. Primeiro existe a morte e depois existe a vida. O Evangelho pede sempre este derrubamento primeiro para depois haver a construção de alguma coisa. Neste sentido, e reparem, a humildade, a pobreza de espírito confirma a doutrina da justificação pela fé. Quando nós dizemos que somos justificados pela fé, nós estamos a afirmar que não há nada que nos possa salvar, exceto a qualidade do nosso Salvador, exceto os méritos de Jesus, exceto a justiça do próprio Cristo. E nós estamos a esvaziar-nos quando admitimos isso. E Deus salva-nos através da fé. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós estamos a admitir: eu não tenho nada, eu não sou capaz de me salvar a mim mesmo. Preciso da justiça do próprio Jesus para estar com Deus. Então reparem, o esvaziamento que a pobreza de espírito nos dá é aquilo que a justificação pela fé representa. No nosso pecado somos completamente incapazes. E a humildade é a característica que confirma isto mesmo. Uma prova de que somos humildes é reconhecermos que no nosso pecado nós somos incapazes de chegar a Deus e de agradar a Deus. A humildade é a característica que assegura mesmo que precisamos de ser salvos por outra pessoa que não nós mesmos. E essa pessoa é Jesus. A humildade é a característica que assegura isto. Que nós percebemos que precisamos de ser salvos por outra pessoa que não nós. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Um cristão pouco humilde até pode dizer que foi salvo por Jesus. Pode ter o discurso certo. Mas o seu comportamento vai sugerir que ele se salva a si próprio. Um cristão que não é humilde, ele vai sempre dizer: não, eu fui salvo pela graça, foi Cristo que me salvou, eu não fiz nada. Mas depois o comportamento que não mostra humildade vai estar a dizer outra coisa. Vai estar a dizer que essa pessoa se salva a ele próprio. E eu creio que isto é uma tentação para nós todos. E é um pecado onde nós todos caímos. Então, vamos até à palavra para vermos alguns exemplos práticos onde podemos encontrar esta pobreza de espírito. R. Govett, que era um pastor britânico do século XIX, ele dizia que a pobreza de espírito é uma das características dos salmistas. Não sei se alguma vez pensaram sobre isso, mas quando estamos a ler os salmistas, estamos a ver cânticos de louvor, estamos a ver lamentos, e de facto, reparem, se eles não fossem uma demonstração prática de humildade de espírito, o louvor hebraico dos salmos seria, na prática, seria basicamente uma coleção de hinos de vitória e autoconfiança. Seria eles próprios a estarem a declarar a confiança que eles tinham neles mesmos. E ao mesmo tempo o lamento que eles estariam a fazer não seria um lamento guiado por Deus, seria autocomiseração. Não seria um lamento que é usado por Deus para levar o pecador até Ele. Para encontrar a graça e o perdão e a força em Deus. Mas seria apenas autocomiseração. Seria apenas ele fechar-se em si mesmo e não estar perto de Deus. Então, se nós somos capazes de cantar como um salmista, que é bem consciente do pouco valor que ele tem, com uma dose daquilo que o mundo hoje consideraria como uma indesejável falta de autoestima, o mundo hoje olha para isso e diz assim: não, isso, coitados, eles não tinham autoestima nenhuma. Mas se nós nos identificarmos com o modo como os salmistas cantavam louvores a Deus, com essa pobreza de espírito, reconhecendo que eles não eram nada, então provavelmente nós entendemos acerca desta humildade de que estamos a ver aqui hoje, esta manhã. É por isso também que o profeta Isaías, ele diz, em Isaías 66:2, diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem
para quem olharei a este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Reparem, o profeta está a dizer, de quem é que Deus se agrada? Do aflito, do abatido de espírito, do pobre de espírito, do humilde e daquele que treme da minha palavra, daquele que reconhece que não é nada diante de Deus. É dessas pessoas que Deus realmente se agrada. Porque é nessas pessoas que Deus vai depois começar a fazer o trabalho de preenchimento. Se as pessoas estão cheias de si mesmo, já não há construção possível a fazer. Elas já estão construídas por elas mesmas. Mas se existe esse esvaziamento, essa destruição, que é operada pelo próprio Deus, então Deus vai pegar nelas, vai se agradar delas e vai começar a construir aquilo que Ele constrói melhor, que é uma vida nova em Cristo. E ainda hoje de manhã cantámos isso, num dos cânticos. Dos que são humildes, tu te alegrarás. O Senhor alegra-se naqueles que são aflitos e abatidos de espírito. Então, que consequências é que podemos tirar desta bem-aventurança, desta pobreza de espírito, numa atitude prática? Que consequências é que podemos tirar para uma atitude prática? Por exemplo, um pobre de espírito diz sim ao arrependimento. Uma pessoa, um crente que é humilde de espírito, diz sim ao arrependimento. A pobreza de espírito, o sim ao arrependimento, é o oposto daquilo que acontecia com os fariseus. Sempre bem ciosos, sempre bem seguros da sua própria justiça. Então a humildade vê-se no arrependimento. E o arrependimento é um reconhecimento de que a nossa justiça só não chega. O arrependimento é a prova cabal de que nós somos humildes. Todo o cristão, todo o verdadeiro cristão, tem de viver uma vida guiada pelo arrependimento. Todos os dias nós devemos parar, considerar, olhar e arrependermos pelo menos de uma coisa que nós percebemos que fizemos mal. Agimos mal, dissemos mal, sentimos mal. Porque o Espírito trabalha nesse sentido, no sentido do arrependimento. Quando existe arrependimento, existe mudança. E essa é a marca da pobreza de espírito. A humildade vê-se no arrependimento. E então, esta humildade que nós estamos a ver hoje de manhã, mostra que os valores de quem a prega, quem está a pregar, é Jesus, o Rei Jesus. Esta humildade mostra que os valores do Rei Jesus são valores diferentes deste mundo. São valores diferentes dos valores deste mundo, deste reino. É um reino diferente. Quando nós somos humildes, como Jesus deseja que sejamos, para termos a verdadeira felicidade, e não esqueçam, a felicidade, liguem sempre as duas coisas. Quando nós estivermos a estudar o Sermão do Monte, nós também estamos a estudar acerca de como ser verdadeiramente felizes com Cristo. Quando somos humildes como Jesus deseja que nós sejamos, para termos a verdadeira felicidade, nós somos agentes reativos num mundo que tem medo da simplicidade do coração. Nós vamos estar a seguir um modelo que é contrário a este mundo e por causa disso nós vamos estar a ser reativos a este reino terreno. Porque nós vamos estar a operar segundo o modelo do reino de Jesus. O mundo tende a ser todo a favor da autonomia e da independência. E a humildade, a pobreza de espírito, é o contrário disto. O mundo procura o reconhecimento e a humildade não. Nós não procuramos reconhecimento vindo daqui. A humildade não procura reconhecimento. A humildade procura unicamente o reconhecimento que vem de Deus. Totalmente diferente. Então, vamos levar esta simplificação ainda um pouco mais longe. E por muito que a maioria de nós hoje aqui de manhã não se sinta como os fariseus da época de Jesus, porque às vezes é difícil compararmos a eles, não é? Eles eram muito rigorosos, muito ciosos de estudarem a palavra e, de algum modo, nós devíamos seguir esse exemplo, na maneira como eles se dedicavam intensamente ao estudo da palavra, mas para nós, às vezes, quando estamos a ler o texto, é difícil identificarmos com ele, porque percebemos logo, os fariseus eram maus, eu não sou assim tão mau, não é? Então, por muito que nós hoje aqui de manhã não se sinta como os fariseus da época de Jesus, a classe religiosa com quem ele chocava,
as semelhanças são notáveis. As semelhanças entre nós e os fariseus são muito notáveis. Como Jesus vai explicar mais à frente, à medida que vamos lendo o Sermão do Monte, o fariseu não pode entrar no reino, porque o reino de Jesus porque o reino é de Jesus. O fariseu não pode entrar no reino porque o reino é de Jesus. E o reino do fariseu é o lugar onde ele próprio, onde o fariseu é o rei. Estão a perceber? O fariseu não pode entrar no reino de Jesus, porque o reino é de Jesus, não é do fariseu. E o reino do fariseu é onde o fariseu, ele próprio, é o rei. A glória divina não se pode abrir para aquele que se justifica a si mesmo, para aquele em cujo coração não há esvaziamento. A glória divina não se pode abrir. O preenchimento que vem depois com todas as bem-aventuranças não acontece para aquele que se justifica a si mesmo. Neste sentido, quer fariseus de há 2000 anos, quer muitos hoje, operam na mesma lógica de autojustificação. E essa lógica não afina com a humildade que Jesus prega. Muitos de nós operamos sob a mesma lógica da nossa justiça própria. E nesse sentido, nós somos iguais aos fariseus. Por isso mesmo, mais à frente, o texto vai dizer que algumas pessoas já têm a sua própria recompensa no reconhecimento público, que elas tanto desejaram e que, entretanto, acabaram por alcançar. Essa vai ser a diferença. Elas já têm a sua própria recompensa. A recompensa é serem reconhecidas aqui. Elas já vão ter a sua própria recompensa e vão alcançá-la. Esse é o reino desejado pelos fariseus. O reconhecimento público é o reino que é desejado pelos fariseus e por todos os que vivem de demonstrar que conseguem ser justos por si próprios. Todos nós que vivemos a demonstrar que nós somos capazes, pela nossa própria força, o nosso reino, o reino que nós realmente desejamos, é o do reconhecimento público aqui. E essa é a recompensa que nós vamos ter. E Jesus está-nos a dar uma recompensa muito maior, muito melhor. Uma felicidade muito melhor. Que mais à frente o próprio Jesus vai dizer, se amontoarmos bens e tesouros aqui, se a nossa recompensa estiver aqui, ela vai acabar por ficar corroída pela traça e pela ferrugem. Mas se o nosso tesouro estiver nos céus, não há traça nem ferrugem que a corroam. O reino desejado pelos que seguem Jesus não é o reconhecimento público, mas o reconhecimento do Rei. O reino desejado pelos pobres de espírito é o reconhecimento do próprio Rei Jesus. Neste sentido, o pobre de espírito é aquele que não deseja a riqueza do reino, do reconhecimento público. O pobre de espírito não deseja essa riqueza. Há uma riqueza muito superior, que é do reconhecimento do próprio Rei. É como se Deus estivesse a dizer, vem, eu aceito-te, eu reconheço-te. Vem, recebe o teu galardão, servo bom e fiel. Humildade é completa ausência de orgulho pessoal. Isto não quer dizer que não haja momentos na nossa vida em que nós nos vamos debater com orgulho e vamos ser orgulhosos. Claro que vamos. Nós permanecemos pecadores aqui. Mas a humildade é um traço que tem que acompanhar-nos à medida que nós vamos vivendo e que vamos combatendo esse orgulho. Nós vamos reconhecendo, Senhor, eu sou orgulhoso. Destrói isso em mim. Dá-me mais humildade. Maior reconhecimento da minha fraqueza. Maior reconhecimento de que o meu orgulho só me afasta de Ti. Só me faz desejar o reino errado. E não me faz desejar o reino certo, que é o Teu. A humildade é a completa ausência de orgulho pessoal. O humilde nem sequer depende dos dons naturais com que nasceu. Não edifica a sua vida sobre esses dons. O humilde depende unicamente sobre os dons que vêm de Deus. Deixa-me dar um exemplo. Dois exemplos, aliás. Um mais simples e mais idiota. E outro um bocadinho mais recente e mais presente na nossa vida enquanto família. O primeiro recua até 2011. Eu fui jogar futebol com o Miguel e aleijei-me e tive uma lesão no joelho e fiquei sem poder andar e tive de ser operado e tive que andar uns bons meses de muletas.
é ridículo. Mas, de facto, esses meses fizeram-me reconhecer que, pelo menos durante aquele tempo, eu estava completamente dependente dos outros. Eu não podia conduzir, faltei à maior parte das aulas na faculdade, consegui acabar o curso, acabei a fazer exames, mas não ia às aulas. Aliás, até comecei a namorar com a Rita quando estava de muletas. E acreditem, isso não jogava muito a meu favor. Tive de ter muita misericórdia. Aliás, a Rita teve de ter muita misericórdia para comigo, porque de certeza ela olhou para mim e epá, tu assim não vais fazer grande coisa por mim. Mas só para dar o exemplo que acaba por ser um bocadinho parvo, de que quando as limitações físicas vêm à nossa vida, nós reconhecemos que precisamos dos outros. E acaba por ser uma lição espiritual importante. O outro exemplo, que é mais recente e remonta a dezembro do ano passado, que teve a ver com a doença do nosso filho mais novo, o David, e foi uma altura em que nós reconhecemos claramente, nós não podemos fazer nada. Quando o David estava ligado a máquinas, nós a única coisa que podíamos fazer era ajoelhar-nos, orar e pedir a misericórdia de Deus. E são esses momentos em que Deus nos mostra claramente, tu não és ninguém, tu não consegues fazer nada sozinho. Tu precisas da minha misericórdia. Por isso nós agradecemos. Por isso mais à frente o Senhor vai dizer, regozijai-vos e exultai-vos quando vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Felicidade, irmãos. Então, ser humilde é não ter nada e ser completamente dependente da misericórdia de Deus. Nós, os crentes, olhamos para Cristo para podermos fazer o que quer que seja. Portanto, não adianta continuarmos no Sermão do Monte se vamos estar a olhar para nós. Nós só podemos continuar neste caminho se estivermos a olhar para Cristo. Porque só podemos fazer o que quer que seja olhando para Cristo, olhando para Ele, para o que Ele fez por nós. Se olharmos para nós, o esvaziamento não vai acontecer. Porque vamos achar que já estamos construídos, vamos achar que já temos tudo o que é necessário para conseguir obedecer e vamos, surpresa das surpresas, vamos cair e vamos perceber que não somos capazes. Então nós olhamos para Cristo para podermos fazer o que quer que seja. O que quer que seja. E quero terminar encorajando este caminho que é de humilhação. E não vamos fugir à palavra, ok? É humilhação. Este caminho de humilhação é o caminho para a verdadeira felicidade. Juntem as duas coisas, nunca as separem. O caminho da humilhação é o caminho da verdadeira felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. É um caminho custoso e difícil, bem à moda de alguém que vai salvar os seus morrendo na cruz. É o modelo que nós seguimos. Jesus sacrificou-se, morreu. É esse modelo que nós vamos seguir, é carregar a nossa cruz. É este o caminho da humilhação. O caminho da felicidade é esse. É o caminho onde nós perdemos a nossa vida, a vida que nós achávamos que era uma vida verdadeira, mas é apenas uma ilusão. Nós vamos perder essa vida, mas vamos ganhar a vida verdadeira, que é a vida no Espírito. É a vida que o Senhor Jesus nos dá. E esse é o único, é o verdadeiro, é o caminho que não é contrabandeado. É o caminho que tem a patente original. Esse é o caminho do reino, é o caminho de Jesus, o Rei. E que o Senhor do reino nos ajude. Amém.